Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 7 de abril de 2026. Hoje é terça-feira da oitava da Páscoa. Que o ressuscitado renove as nossas vidas. A morte de Cristo dá frutos abundantes e é uma interpelação a todos nós. A morte do velho homem, de nossos pecados, guerras, violências, intolerâncias, de igual maneira frutifica em gestos de fraternidade, de solidariedade com os mais pobres e marginalizados, os migrantes, as famílias violentadas das periferias ou do campo, que precisam sentir a proximidade também da igreja. Eu desejo no programa de hoje fazer chegar a todos os meus ouvintes, meus cordiais e sinceros votos de felicitação de feliz, santa e abençoada Páscoa do Senhor. O domingo da Páscoa do Senhor, ou a solenidade da ressurreição de Cristo, é o centro de todo o ano litúrgico e o ápice da trajetória da vida cristã, que se constitui o auge do mistério da fé católica. Assim declara o Santo Concílio Ecumênico Vaticano II, que a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, que tem o seu prelúdio nas maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, completou o Cristo Senhor, especialmente pelo mistério pascal de sua sagrada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Por esse mistério, Cristo morrendo destruiu a nossa morte, ressurgindo deu-nos a vida, pois do lado de Cristo agonizante sobre a cruz nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja, a Sacrosanto Concílio número 5. O apóstolo Pedro, na primeira leitura de Atos 10, apresenta, pois, uma confissão de fé, resgatando a trajetória de Cristo desde a Galileia, desde o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo por meio de João Batista até a sua gloriosa paixão e ressurreição, que ecoa na pregação e no testemunho daqueles que, por graça divina, foram considerados dignos de especial predileção, na confirmação do que hoje celebramos em um ato de fé, a vitória de Cristo sobre a morte e a sua ressurreição. Realçar o caráter messiânico de Cristo como ponto de partida é de singular importância no contexto em que Pedro prega e testemunha. Em meio a tanta opressão e, consequentemente, a tantos insurgentes contra o regime do Império Romano, o conceito de Messias sofria de intenso descrédito. A população via-se cansada de falsos messias em um cenário como o do Império Romano, onde o poder político e o poder religioso se uniam na opressão violenta e coercitiva dos povos subjugados. Era comum um aparecimento de revoltosos, líderes que, em uma explosão de atos revolucionários, intentavam contra as instâncias do governo a fim de tomar o poder, dando novos rumos à história. Em sua grande maioria eram atos fracassados que culminavam na morte de seus mentores, afetando assim as forças de resistência a nível geral. Uma vez reprimidas as forças de oposição, mantinha-se sob controle a grande população, por fim desacreditada e entregue à inércia frente à grande ideia de redenção. Jesus, morrendo na cruz sob forte zombaria e ultraje, acaba sendo considerado por muitos como mais um entre os fanáticos que fracassaram frente à magnitude do poder civil estabelecido. Pedro insiste em recapitular a história, salvaguardando o caráter real e divino de Jesus de Nazaré como verdadeiro Messias, o Cristo. Verdadeiro porque não é falso como os anteriores. Verdadeiro porque é de fato ungido, batizado, não como aqueles tantos batizados, outrora por João Batista, que pelo batismo sinalizavam publicamente a própria conversão, mas batizado, ungido por Deus com o Espírito Santo. Atos 10:3, instaurando a partir daí o início da grande revolução, a revolução do amor que gera vida, na contramão das revoluções pautadas nas forças do ódio, da ganância e do desespero, que geravam, ao fim, mais dor e morte. Esse mesmo messianismo de Cristo é evidenciado também por Paulo, conforme a leitura de Colossenses 3, e apesar de não se concentrar no aspecto da unção, com raízes no batismo, destaca a figura da nobre realeza de Cristo, com raízes na própria estrutura hierárquica de governo, onde já não mais impera César senão Cristo, sentado à direita do Pai. Recapitular a história desde essa perspectiva constitui, assim, um ato pedagógico de resgate do ânimo daqueles que já se encontram em estado de profunda aniquilação. Trata-se, pois, de um renovado restabelecimento da fé, da esperança e, sobretudo, da caridade, virtudes teologais que jamais podem faltar no itinerário cristão que anseia e busca
pelas coisas do alto. Esta busca pelas coisas do alto de que nos fala Paulo não significa um abstrair-se da realidade a qual estamos inseridos. Antes, a busca pelas coisas do alto, motivada pelas virtudes teologais da fé, esperança e caridade, deve nos inserir na pluralidade dos contextos em que estamos envolvidos, para que, compreendido o caráter real e divino de Jesus enquanto Messias, possamos, como exemplo de Pedro, atender ao envio missionário de Cristo face ao mundo em que vivemos, pregar a todo o povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Eis a nossa missão. A exemplo de Jesus, batizados que somos e mortos para o pecado e ressuscitados para a vida nova e plena, somos chamados a andar por toda parte fazendo bem e curando a todos que se encontram dominados pelo demônio, porque Deus é conosco, está no meio de nós e nos eleva da condição de miseráveis ao posto de amigos e comensais seus no grande banquete da reconciliação, pois todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Atos 10, 43. Que grande graça esta da morte que traz a vida. Eles mataram a Jesus pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Meus queridos irmãos e amadas irmãs, o apóstolo Paulo afirma que nós cremos que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Assim seríamos também considerados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra Ele que ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Se de fato os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. 1 Coríntios 15, 14. Chamados que somos a testemunhar a ressurreição de Cristo, a comunidade eclesial se destaca pelas iniciativas pastorais, ao enviar, sobretudo entre as casas das periferias urbanas e do interior, seus missionários leigos ou religiosos, procurando dialogar com todos em espírito de compreensão e de dedicada caridade, e em diversos outros contextos da sociedade e do mundo, em transformação, para reafirmarmos pela fé que a vida triunfa da morte, assim como a misericórdia triunfa do juízo. A morte de Cristo dá frutos abundantes e é uma interpelação a todos nós. A morte do velho homem, de nossos pecados, guerras, violências, intolerâncias, de igual maneira frutifica em gestos de fraternidade, de solidariedade com os mais pobres e marginalizados, os migrantes, as famílias violentadas das periferias ou do campo que precisam sentir a proximidade também da igreja, seja como socorro nas suas necessidades mais urgentes, como também na defesa de seus direitos. Se escutamos com um coração atento e nos abrimos aos sinais de autenticidade que o Senhor sempre proporcionou de suas testemunhas e de si mesmo, então nós saberemos. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Ele é o vivente, a Ele nos encomendamos na segurança de estar no caminho certo com Tomé. Colocamos nossa mão no lado aberto do transpassado de Jesus e confessemos: meu Senhor e meu Deus. Desejo de coração uma santa e abençoada Páscoa para todos. Jesus ilumine a nossa vida com a luz de sua Páscoa. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso os abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Mas agora vivo para sempre. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia.
ressuscitado.